Vida e Saúde de volta, e agora a gente continua falando de saúde, continua propondo mudanças para você, continua mostrando que é possível e é gostoso viver saudável. Agora a gente vai continuar nossa conversa conversando um pouquinho com missionários da saúde. A gente tem aqui a Neila e o Raul Souza. Obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde. Obrigado. E obrigada por repartir o conhecimento de vocês com a gente também. A gente que agradece. Olha só, eu sei que vocês passaram um tempo nos Estados Unidos, estudaram diversas coisas relacionadas, coisas muito interessantes relacionadas à saúde. Eu gostaria de saber um pouquinho da Neila. Como é que foi essa experiência, Neila? Olha, como é que vocês foram parar lá? Então, a gente teve uma experiência incrível lá. A gente não conhecia sobre esse local, sobre essa escola que a gente foi fazer o curso. Até outubro de 2013, a gente não conhecia nada a respeito. E foi incrível da maneira como nós descobrimos. Em 2 meses, nós já estávamos lá, então foi bem legal, assim. Foi uma experiência que a gente curtiu bastante, aprendeu bastante, bem aventura mesmo. Quanto tempo vocês passaram lá, Raul? Foram 6 meses. É uma escola que ensina um estilo de vida mais saudável e também tem bastante aulas de Bíblia, aulas espirituais. Eu nem sabia que existia, nós nem sabíamos, né, que existia esse tipo de curso. Quando a gente viu, era tudo que a gente estava procurando, e a forma como Deus dirigiu realmente para que a gente estivesse lá em 2 meses foi bem legal. Me fala um pouquinho sobre que tipo de coisas vocês aprenderam lá. Então, o curso se chama Saúde e Evangelismo. Então, tinham matérias muito diversificadas, tinha matérias sobre hidroterapia, massagem, e matérias também voltadas para a parte espiritual, estudos bíblicos, Daniel, Apocalipse, eventos finais. Vocês achavam que iam encontrar isso por lá? Não tinha. Quer dizer, a gente viu no currículo do curso, né, que haviam essas aulas, mas, para falar a verdade, o que mais chamou a nossa atenção foram as aulas relacionadas à saúde, mas o que mais nos surpreendeu foram essas aulas espirituais, de Bíblia, né, que realmente, quando você une as duas coisas, a sua mente se abre, né, para as coisas de Deus, e isso faz com que nos tornemos melhores, pessoas melhores. Raul, você está falando de uma coisa muito interessante, que a TV Novo Tempo acredita, a gente precisa a saúde precisa estar alinhada com o conhecimento bíblico, mas não é só para clarificar a nossa mente com relação às coisas de Deus. A saúde também tem um aspecto muito interessante, que é mostrar o amor de Deus para as pessoas. Como que essa relação é feita? Cristo, quando esteve nessa terra, ele mais curou do que pregou, pelo menos isso que relata os 4 evangelhos. Exatamente. Né? Então, você vê que primeiro ele se interessava pelas pessoas, pelas necessidades das pessoas, e na grande maioria das vezes essas necessidades eram físicas, e após ele ministrar por essas necessidades, né, após ele suprir essas necessidades, então ele apresentava as coisas espirituais, as coisas de Deus, as coisas do Pai. Né? Então, da mesma forma que Cristo fez, nós como cristãos deveríamos fazer a mesma coisa. Neila, essas aulas e tudo que vocês aprenderam, fez de repente vocês mudarem um pouco a perspectiva de vida de vocês? Olha, mudou bastante. A gente foi com o intuito, né, de aprender mais sobre a saúde e voltar um ministério mais para essa área da saúde, mas mal sabíamos nós que íamos nos tornar missionários lá. A gente tomou a decisão de nos tornarmos missionários 100% do nosso tempo, assim, dedicando exatamente a isso. Só para vocês entenderem, a Neila tem outra formação. Qual é a sua formação? Ciência da computação. E o Raul? Publicitário. Publicitário. São formados em outras áreas completamente diferentes, mas agora então mudaram a perspectiva de vida. Querem fazer uma coisa full time. Exatamente. Na verdade, a gente até brinca, a gente não decidiu ser missionário, a gente aceitou o chamado de ser missionário. Que bom! Se fosse para escolher, a gente não escolheria, mas entendendo realmente a necessidade, assim, que, para você ter uma ideia, hoje no Brasil morre em torno de 500 mil pessoas por dia devido a problemas relacionados a cardiovasculares, respiratórios e neoplasias, que são os tumores. 90% desses casos poderiam ser facilmente evitados só com estilo de vida. A começar só com mudança alimentar e outros estilos de vida. Os 8 remédios naturais, que com certeza vocês vivem falando aqui, né? Então você imagina 500 mil mortes por ano. Evitáveis. Evitáveis, só no Brasil. Se juntar com os Estados Unidos, seriam quase 2 milhões. Uau, quanta coisa, gente. Então são quanta coisa por fazer. 5 mil pessoas por dia morrendo, por quê?
não sabe comer direito, sedentarismo, não descansa, trabalha em excesso. Então, a gente vendo esse quadro, né, a gente não conseguiu ficar de braços cruzados. E aí entra a parte da saúde ligada a você mostrar a palavra de Deus juntamente com isso. E agora vamos falar um pouquinho da prática. Como é que vocês estão sendo missionários na prática? Vocês estão abrindo uma escola que vai funcionar um conteúdo completamente diferente do que a maioria das escolas fazem por aí. Fala um pouquinho, Neila. A proposta é fazer esse curso que nós fizemos nos Estados Unidos. A gente quer começar com um curso mais resumido, de 1 mês, que vai abordar esses mesmos temas de forma mais resumida. Tratamentos naturais. Isso, hidroterapia, massagem, culinária vegetariana vai ter também. E aí também a parte espiritual, a parte de estudos bíblicos e Daniel, eventos finais, as classes de Bíblia. Então vai ser completo, vocês vão mostrar a parte da saúde e também a parte espiritual. Que a gente também sempre fala, né? Saúde física, mental e espiritual estão ligadas, não tem como destrinchar. O ser humano é um só, não dá para separar. Se você tiver doente em uma dessas áreas, você está doente por completo. A gente não está doente só espiritualmente, só fisicamente. Você fica doente por completo. Mas eu ia dizer que no curso, vai haver esse curso que é de 1 mês, janeiro e julho, mas também no restante do ano vão ser cursos menores de 1 semana. Certo. Tratando Passa aí o esses contato assuntos. pra gente, Raul. Qual é uma forma de contato? Claro, Quem tiver mais interesse? No site espaçoviva.com.br. Espaço sem o cedilha, né, que não tem na internet, .com.br. Tá certo. Olha só, eu queria saber agora de vocês. Vocês dois já tinham um estilo de vida mais saudável ou vocês mudaram radicalmente? Bom, Neila, não, vamos deixar a Neila falar primeiro, depois você fala. A gente já estava começando a praticar essa mudança de estilo de vida, né, mais saudável. Mas você cresceu com esse estilo de vida saudável, Neila? Não, eu acho que faz 4 anos que eu me tornei vegetariana, então eu não cresci com esse estilo de vida saudável e houve várias mudanças que a gente foi fazendo ao longo da vida. Quando eu conheci o Raul, ele também já estava querendo mudar, então a gente, né, se uniu as forças ali, juntos começamos a melhorar ainda mais. Mas com certeza aprendemos bastante agora nesses últimos meses que a gente estudou. E o Raul? Já vivia um estilo de vida mais saudável? Na verdade, eu fiquei 20 anos na igreja, mais perto de Deus. Depois eu saí, fiquei 12 anos fora, longe de Deus, longe da igreja. E quando eu voltei, na minha conversão, veio através da área de saúde, pela saúde. Que eu entendi a relação, né, do ser humano espiritual, mental e físico. E aí sim me tornei vegetariano, comecei a praticar exercício, etc. Quando a gente se conheceu, então a gente estava iniciando essa jornada numa vida mais saudável, né, entendendo tudo isso. E aí unimos as forças, como ela disse. Raul, é interessante você dizer isso, que a sua conversão foi, o gancho talvez tenha sido a mudança do estilo de vida, o estilo de vida te chamou a atenção, porque muita gente que cresce na igreja, inclusive na igreja adventista, acaba criando um ranço pelo assunto saúde, porque é um assunto muitas vezes que foi mal apresentado, de uma maneira talvez... que não fosse a maneira que Cristo usava, que era o amor. Exato. Como é que foi essa mudança para você e o que te atraiu de verdade no estilo de vida? Olha, na verdade, eu li um livro chamado Ciência do Bom Viver, de Ellen White, e nessa época eu estava envolvido inclusive com drogas, bebida, cigarro, estava bem afastado assim das coisas... Do ideal físico, mental e espiritual. E quando eu entendi a relação que a saúde tem com a espiritualidade, foi então que minha mente se abriu e foi da noite para o dia, um milagre, eu falo quando eu conto, foi um milagre, foi da noite para o dia, eu entendi e parei com tudo. Que bom! E aí, enfim, minha jornada só começou, né? Mas aí quanto mais eu praticava, ou tentava praticar as leis de saúde, os 8 remédios naturais, mais... ou menos vontade eu tinha das coisas que eu fazia e mais força eu adquiria para o próximo dia. Quer dizer, dá para dizer então que a mudança do estilo de vida, ela traz uma desintoxicação que é benéfica não só para o corpo, mas também para a espiritualidade, para a mente? Sem dúvida, porque mexe diretamente com o nosso lobo frontal, né? E onde nós tomamos as decisões, onde nós temos o discernimento do que é certo e errado, bem e mal.
Então isso influencia, a alimentação, estilo de vida influencia diretamente. Raul, muita gente que está assistindo a gente agora e muita gente que vai acessar esses vídeos depois através dos vários canais de comunicação, talvez estejam passando por problemas existenciais, problemas sérios e que não estão nem cogitando a possibilidade de pensar na saúde como vou usar bem a palavra, um meio de salvação, porque a salvação é o fim. Sim. O que você tem a dizer para essas pessoas, Raul? Olha, a saúde, ela te ajuda, ou nos ajuda, me ajuda a entender melhor as coisas espirituais. Os planos de Deus? Os planos de Deus, quando você lê algo espiritual, a Bíblia ou um livro espiritual, quando você está com a mente mais clara, aquilo vai fazer um sentido muito mais amplo para você do que né, se longe você... das reformas de saúde, das mudanças de saúde. Exatamente. Então é isso que ela auxilia, ela ajuda na nossa santificação, no processo. Traduzindo, no nosso processo de ficar mais perto de Deus. Ok. Entendeu? Isso não vai te levar, isso não faz você melhor do que ninguém, nem mais santo do que ninguém, nem mais salvo do que ninguém, mas te ajuda no seu relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus, se a gente não tiver, a gente não é nada. Realmente, a gente não é nada. Não adianta ter saúde, não adianta ter dinheiro, não adianta ter sucesso. Exato. Sem Deus, nada disso faz sentido. Agora é o seguinte, vocês com a escola, com tantas novidades, com tantas perspectivas bacanas de vida com relação à saúde, vocês vão demonstrar um pouquinho pra gente do que o poder de um tratamento terapêutico natural tem na vida daquelas pessoas que escolhem esse tipo de tratamento, que é considerado alternativo, mas como o Raul mencionou aqui, não deveria, né, Raul? Na minha opinião, o alternativo é a medicina moderna. A gente deveria apelar a ela só em último caso, porque ela é essencial, ela é importante e ela deveria caminhar de mãos dadas, mas o primeiro passo, a primeira opção nossa deveria ser o natural, porque nós somos feitos, né, por Deus, e naturalmente nós vamos ser curados. Temos condições de cura, de restabelecimento. Exatamente. Vamos fazer uma demonstração então. Hoje o Raul e a Neila vão ensinar pra gente uma compressa calentadora, por favor. A Neila vai receber a compressa. Isso. O que é preciso? Essa compressa, na verdade a gente chama de compressa aquecedora. Eu te falei calentadora, mas eu acredito que aquecedora seria o termo melhor. Ok. A gente vai fazer aqui na garganta, então seria indicado mais para uma amidalite ou uma dor de garganta, mas ela pode ser aplicada com pessoa que tem dores nas articulações, ou nas juntas também, né? Mais coloquialmente falando. Ou dor de ouvido. Então o princípio é o mesmo, mas a gente vai fazer hoje aqui da garganta, tá? Se você tiver com uma dor de garganta, amidalite, você poderia usar essa compressa aquecedora. O que você vai precisar? A gente vai precisar de uma toalha, um plástico e um cachecol, mas na verdade nem precisa ser um cachecol, pode ser uma outra toalha. Uma mantinha? Uma mantinha, qualquer outro pano seco mais quentinho do que a toalha. Ok. Aqui a gente vai mergulhar essa toalha nessa água, só que eu não vou mergulhar agora para não molhar a Neila, né, Neila? Que a gente ainda vai fazer uma receita aqui, né? Agora é o seguinte, então, essa água precisa estar em temperatura? Água fria ou gelada. Tá. Então você pode pôr debaixo da torneira, simplesmente, ou pode pôr pedras de gelo e molhar. Tá. E aí molhou, encharcou, depois torceu bem, torce bem, senão ela vai liberar muita água depois, né, na roupa do paciente. E vamos colocar aqui então na garganta. Vou pedir para a Neila segurar aqui atrás. Você pode também usar um alfinete para prender melhor, mas a pessoa pode te ajudar e colocar a mão ali para prender. E a gente coloca esse plástico só para proteger a roupa. E aí quer dizer, para não molhar assim, as demais partes do corpo. Tá? Obrigado. Colocou o plástico só para proteger mesmo. Tá. Teve vezes que eu fiz sem o plástico em mim. Eu não me importava de me molhar. Deu certo? Deu certo. E aí, para finalizar, o cachecol ele já vai segurar, nem precisa do alfinete, entendeu? Porque ele já vai segurar todo a toalha, o plástico. Outro legal. Na frente, rapidinho. Ele ainda vai deixar a esposa bonita, gente. A Neila deixa mais bonito que ela não deixa nem aparecendo o plástico embaixo. Mas
Aí finalizou assim. Aí a pessoa vai ficar, de preferência, de 6 a 8 horas ou mais. Então é bom fazer quando vai dormir. Mas aí eu vou fazendo umas trocas ou não? Fiz Não. uma vez, vou deixar aí. Vai deixar aqui e vai dormir. Ok. Entendeu? O que acontece? O que acontece? A água fria, ela vai causar uma vasoconstrição. E aí vai liberar aquele sangue, entre aspas, sujo, Ok. que tá ali, ou Doente. enfim, vai liberar, vai expulsar de lá. Aí o corpo vai começar a trabalhar para esquentar aquela área, por isso que chama compressa aquecedora. O corpo vai começar a trabalhar para esquentar aquela área, vai começar a mandar sangue para lá, e aí, consequentemente, vai mandar sangue novo, com nutrientes, com oxigênio, e isso vai tratar aquela área infeccionada. Então, naturalmente, o seu corpo vai agir para curar aquela condição que você está. Gente, um procedimento completamente Super simples, simples, é simples assim. como todos os completamente remédios de Deus. acessível. Acessível. Agora, uma dúvida, as mamães talvez estejam com a mesma dúvida que eu. Uma dor de ouvido, por exemplo. Ah, mas vou colocar uma coisa gelada, uma compressa gelada no ouvido do filho. Dá para fazer com segurança, Raul? Dá tranquilamente. Mesma coisa, coloca a compressa no ouvido, daí coloca um plástico por cima para, se você quiser proteger, né? E aí, por quê? Se você não colocar o plástico, isso aqui vai molhar também. E aí vai encharcar. Vai ficar resfriado o tempo inteiro, Exato. né? Então coloca o plástico para proteger e aí você pode colocar aqui de forma, né, para segurar no ouvido ou aí simplesmente dormir de lado e o tempo que ficar lá ficou. Já vai fazer efeito. efeito. Existem contraindicações para esse procedimento? Eu não vou perguntar para a Neila por causa do microfone dela, mas existem contraindicações? Olha, não existe contraindicação para esse No tipo caso de febre? Não, também. Sem Para problema. febre, inclusive, tem é o mesmo princípio, só que para o corpo inteiro. Você vai, pega um lençol, E vai envolver o corpo? envolve o corpo inteiro com lençol umedecido na água fria, torcido, né? E o corpo inteiro, de 20 até 20 minutos, a febre vai abaixar. De 20 minutos para cima, vai relaxar. E de 3 horas para frente vai causar Sudorese. sudorese. Obrigado. Que o corpo, então, E vai desintoxicar. regular a temperatura. Exatamente, vai regular a temperatura e vai ajudar até a desintoxicar o corpo, nesse caso. Muito interessante. Eu quero agradecer o Raul e a Neila que estão por aqui ajudando a gente, conversando um pouquinho, repartindo um pouquinho da experiência deles. A gente vai fazer um breakzinho aqui para um rápido intervalo. Na volta, a Neila e o Raul vão para a cozinha com a gente. A gente vai fazer uma das delícias que eles aprenderam e que andam repartindo por aí. Pão de queijo de batata. Não sai daí, a gente já volta.